Há diferenças de teatro de rua e teatro na rua. O teatro de rua é esse que a gente pensa para esse espaço, para esse local, com essas coisas que vão surgir. E o teatro na rua é um teatro que ele pode ser feito, por exemplo, num palco italiano, e que ele é adaptado para ser apresentado na rua. Ele pode ser adaptado e pode ser apresentado e até funciona como um espetáculo que pode ser apresentado na rua ou em qualquer outro espaço, um espaço alternativo, não propriamente um teatro de palco italiano, por exemplo, mas ele pode ser apresentado na escola, ele pode ser apresentado na creche, no parque, numa calçada, numa empresa, em qualquer outro espaço, mas por ser adaptado àquilo, àquele momento, àquela hora, porém ele não foi pensado especificamente como um espetáculo de rua. Teatro de rua. Teatro de rua é pensado para aquele lugar, ou seja, os objetos são fáceis, o cenário é fácil, né? Agora, o teatro na rua é quando você monta um espetáculo e ele tem facilidade de ser colocado na rua, mas necessariamente ele não vai ter os elementos do teatro de rua, que são os objetos fáceis, o cenário fácil. E ele também não trabalha os elementos de rua, ele não tem essa questão, porque o teatro de rua você vai trabalhar o seu 360 graus, né? Essa rotatividade, esse olhar, a projeção de voz, o trabalho do corpo, a dimensão, então é tudo muito maior, tudo ligado para aquilo, para aquele espaço, né? E o na rua não, você foi feito para uma limitação de espaço cênico e de projeção e de posicionamento das figuras e dos artistas ali, que às vezes não interagem, não jogam como joga o teatro de rua. Às vezes ele pode ter a quarta parede, né, que a gente chama de quarta parede quando a gente vai para o teatro italiano, onde você não tem uma conversa necessária com o público, você não espera uma resposta dela. O texto ele é contínuo, ele não vai trabalhar as improvisações. E também tem a diferença do campo de vista político, cenográfico e outros aspectos de pesquisa que a gente levanta sobre os dois tipos de teatro. O teatro ele é uma ferramenta política, o teatro ele é político, ele é extremamente político, né? E o teatro de rua, ele vem com essa resistência política de apresentação e de levantamento de temas que são apropriados para ser debatido com o coletivo, com a população, né? E também chega àqueles lugares onde as pessoas não têm tanto acesso, né? Ou não vão àquele espaço especificamente para assistir teatro, né? Elas estão circulando por ali e elas vão ver esse teatro de rua. Em relação a teatro de rua e teatro na rua, eu não vejo uma diferença, porque os dois estão dialogando com a rua, ambos têm que ter um diálogo com o público, porque também, caso contrário, ele não acontece. Se discutiu muito essa questão da rua, do teatro de rua. Durante muito tempo, o teatro de rua ele era feito normalmente em uma roda, alguns instrumentos de percussão. Então, assim, tinha basicamente umas características que identificavam um teatro de rua. Mas, hoje em dia, esse teatro de rua ele é visto de uma outra forma. Nós temos novas formas de ocupar essa rua. Por exemplo, nós fazemos um teatro na rua ou um teatro de rua a partir do Pé de Circo, que é um espetáculo que nós instalamos um circo em uma árvore. E essa árvore está na rua, ela está dialogando com a rua. Nós temos intervenções e performances que não tem texto, mas ela está na rua, ela está dialogando com a rua também. Então, assim, eu acho que essa questão de esse é teatro de rua, aquele não é teatro de rua, esse é teatro na rua, ou aquele outro é teatro na rua, são coisas que a gente vai impondo. Eu acho que no geral, todos são teatro e todos têm que dialogar com o público. Até porque se não existir esse diálogo com o público, não existe teatro, porque o teatro acontece no entre o ator e o espectador. Ali no meio está o teatro. E se não houver essa química, esse diálogo, não existe o teatro. Aí a gente perde o foco. E às vezes a gente perde o foco também discutindo. Esse aquele não é, aquele é ou aquele não é. E você vai dividindo, que o principal a gente acaba não discutindo, que é o teatro. Recentemente nós fizemos uma apresentação de trapézio, um número de trapézio chamado Duelo no Trapézio. São 3 personagens,
dois meninos e uma menina, que nós estamos disputando, e essa disputa acontece num trapézio. Nós fizemos uma apresentação agora no Sarobá, e essa apresentação nós levamos para a rua. Então, estávamos ali apresentando o número e dialogando com aquelas pessoas que estavam ali. Pode ser caracterizado como um teatro de rua, ou um circo de rua, ou um teatro na rua, um circo de rua. O importante é o diálogo e aquilo que a gente consegue estabelecer. Claro que ali a gente não pode criar uma quarta parede, porque senão a gente volta para o teatro italiano. Mas ali, da forma que foi apresentado, nós tínhamos um círculo e o espetáculo, o número acontecia ali dentro. Então, assim, eu acho que isso é uma das formas de estar ocupando essa rua. Existem várias.